Mateus 5, verso 8, a sexta bem-aventurança. Acredito que a maioria das Bíblias estão iguais à minha aqui, ó. Mateus 5, 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Vamos juntos agora? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Muito bem, esse é o texto base da mensagem de hoje. Vamos entender esse texto. Tem três coisas importantes aqui. Tem a questão do limpo, a questão do coração e a questão do ver a Deus. A gente vai abordar essas três coisas aqui para a gente entender esse ensino de Jesus. Primeira coisa que eu quero abordar e explicar para vocês: o que é coração? Porque ele está dizendo limpo de... O que é coração? Pastor, coração são sentimentos. Tá certo isso, pastor? Tá e não tá. Claro que eu não estou falando do coração como órgão. Coração como órgão não está em questão aqui. A palavra coração tem a ver com sentimentos, pastor? Tem, mas não somente isso. Quando a Bíblia usa a palavra coração, a Bíblia se refere ao homem interior. Então o que o homem interior tem? Sentimentos, pensamentos, intenções, desejos, certo? O coração, quando a Bíblia fala coração, é o homem por dentro. Tá bom? Tá claro isso? Então, Jesus está dizendo sobre o interior. E a segunda palavra que a gente tem que entender é o limpo. O que é limpo? Aqui, nós encontramos a palavra limpo, mas no original, tanto é que na Bíblia King James 1611 está puro. Bem-aventurados os puros de coração. Então essa limpeza tem a ver com pureza. Tem a ver com algo que é puro, com algo que não tem mancha, com algo que não tem sujeira, com algo totalmente separado de qualquer tipo de imundície. Então, meus irmãos, a palavra aqui limpo de coração significa um interior, lembrando que interior, mente, coração, o homem interior limpo, puro, santo. E a gente vai entender isso na prática. E esta palavra de Jesus, ser limpo de coração, limpo por dentro, vai na contramão da preocupação dos religiosos. Religiosos no mau sentido da palavra. Por exemplo, os fariseus, que eram os doutores da lei, aqueles que conheciam a lei de uma forma muito profunda e guardavam, ou pelo menos tentavam guardar cada detalhezinho da lei, estes fariseus, eles tinham uma preocupação enorme com o exterior e negligenciavam o coração, ou o interior. Vocês querem ver só? Lembra de uma vez, aqui em Mateus mesmo, não me recordo o capítulo, mas você vai se lembrar da história, que os fariseus chegam em Jesus e dizem assim: mestre, você não está vendo que os teus discípulos comem sem lavar as mãos? Inclusive eles estão violando uma tradição dos anciãos que ordenava o lavar das mãos antes de comer. Aí Jesus vai e responde: não é o que entra que contamina o homem, é o que sai. Porque do coração do homem, e aqui ele está falando do homem antes de nascer de novo, do coração do homem é que sai, é que nasce, é que brota. O coração do homem é a fonte de toda a maldade que se tem. Mas veja que os fariseus tinham uma preocupação muito grande com o lado de fora. Vocês querem ver um outro exemplo? Mateus 23, não precisa abrir, eu só estou citando. No 25 e no 26, Jesus vai falar o seguinte: vocês limpam o exterior do copo
mas deixam o interior do copo sujo. Vocês devem primeiro, antes de se preocupar com o exterior do copo, vocês devem se preocupar com o interior. Limpa o interior do copo, para que aí sim faça sentido você limpar o exterior, porque é um fato. O Senhor Jesus, claro que não está falando de copo, ele está falando de coração, de homem. Mas você tem um copo, qual é a prioridade? Ele estar limpo por dentro ou por fora? É claro. Por exemplo, vamos dizer que eu estou com a mão cheia de graxa e eu pego aqui no copo, como é que ele vai ficar por fora? Sujo. Mas isso me impede de beber água? Desde que por dentro seja limpo. Então esse ensino de Jesus, essa orientação, esta bem-aventurança, os limpos de coração, ia na contramão do que os fariseus estavam preocupados em ensinando, porque eles só queriam saber do lado de fora. Eles queriam manter uma aparência de santidade, de crente, vamos dizer assim, mas por dentro, Jesus chega a dizer que eles eram iguais a sepulcros caiados, que por fora eram belos, mas por dentro estavam podres. Veja a importância que o Senhor dá para o olhar para o nosso interior. Para você que não entendeu a referência de um sepulcro, se você vai num cemitério, por exemplo, principalmente um cemitério particular, e alguns cemitérios públicos também, parece um parque. Eu já fui em cemitério que parecia um parque. Poxa, tudo muito. Já foi alguém aqui? Já foi em cemitério assim? Tudo tão limpinho, tudo tão assim. Você olha assim por fora, mas dentro daquele sepulcro tem morte, tem podridão, tem vermes. Então assim eram os fariseus. Então Jesus traz essa bem-aventura. Bem-aventurados os limpos de coração, quer dizer, um interior limpo. Mas vamos entender um pouco sobre esse limpo de coração. Eu separei o limpo em 3 sentidos, para a gente entender o que é ser limpo de coração, em 3 sentidos. Primeiro sentido, o limpo no sentido de puro. Limpo no sentido de puro. O que é algo puro? Às vezes você fala assim, isso daqui é puro, mas o que é algo puro? Algo puro é algo que não tem mistura. Algo puro é algo exclusivo. Quer ver só? Chega na padaria e pede um suco de laranja puro. O que vai ter naquele suco de laranja puro? Só laranja. Se tiver água, é puro? Se tiver açúcar, é puro? Para o suco de laranja ser puro, o que tem que estar dentro do suco? Laranja, ponto final. Algo puro é algo que não tem mistura, é algo que não tem contaminação, é algo que não tem adição de absolutamente nada, é somente aquilo. Você quer um exemplo bom para entender esse limpo no sentido de puro? Pensa no ouro. Você sabe que o ouro, para ele se tornar algo valioso como de fato ele precisa passar por um processo de purificação, e esse processo envolve o fogo, envolve o calor, e naquele momento que o fogo está em contato com o ouro, o fogo vai tirando as impurezas, quer dizer, o que não é ouro é tirado, os outros metais que não é ouro é tirado. O que é um ouro puro? É um ouro que só tem ouro e ponto final, é algo exclusivo, é algo único, não tem mais nada além de ouro. O que seria um coração limpo no sentido de puro? Ouça isso, meus irmãos, isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso, isso é muito importante. Um coração limpo no sentido de puro é um coração que adora somente a Deus. Certa vez, João Calvino disse, essa frase ela é usada ao longo dos séculos, o seguinte: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. É muito fácil do ser humano, o coração do ser humano, idolatrar coisas e pessoas.
É mais comum do que nós imaginamos a esposa idolatrar o marido, o pai idolatrar o filho, o empresário idolatrar a sua empresa. Pessoal, isso é mais comum do que a gente pensa. Quando a gente fala em idolatria, a gente pensa em imagens de santos e tudo mais, mas idolatria é você deixar de adorar somente a Deus para adorar outras coisas e outras pessoas. O que seria um coração limpo no sentido de puro? É um coração cuja a adoração pertence exclusivamente ao Senhor. E somente um verdadeiro cristão consegue adorar somente a Cristo, consegue ter um coração voltado completamente para o Senhor. Compreendem o que eu estou falando? É fácil compreender, mas na prática é muito delicado. A gente tem que vigiar muito. Tem que vigiar muito. Por exemplo, o que é você ter um coração puro, limpo no sentido de puro, de adorar somente a Deus? Veja a declaração do salmista, no Salmo 73, que eu tinha pedido para você abrir. Salmo 73, versículo 25. Aquele que tem um coração puro, limpo no sentido de puro, ele tem esse pensamento aqui, ó. Salmo 73, versículo 25. Olha a declaração do salmista: a quem tenho eu nos céus, senão a ti? Aqui é o salmista orando a quem, pessoal? Ó, a Deus. Olha a oração dele: a quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. A declaração desse salmista nos revela o quê? Que o coração dele estava voltado completamente para um coração puro, sem mistura. Olha aqui para mim, por favor. Você quer saber se o seu coração é puro nesse sentido? Vou te dar uma dica, você se avalia. Você quer saber se você não está idolatrando outras coisas, outras pessoas? Repare só. Quando você, por exemplo, você é casado, e você espera que o seu marido te dê algo que só Deus pode te dar, você já começou a idolatrar ele. O que só Deus pode me dar, pastor? Paz, por exemplo. A paz é algo que só o Senhor tem para o homem. Então, se você está esperando que o seu marido te dê paz, se você está esperando encontrar paz na sua esposa, você já está caminhando para idolatrar o seu cônjuge, porque isso ele não pode. Perfeição. Em quem nós encontramos perfeição? Só em Deus. Se você está buscando perfeição no seu marido, na sua esposa, você já está caminhando para sujar o seu coração nesse sentido de se tornar um idólatra do seu cônjuge. Quer ver uma outra coisa? Segurança. Segurança do futuro. Só Deus tem para nos dar, porque só Deus sabe do dia de amanhã. Se você olha para o seu salário, para o seu emprego, e você faz do seu dinheiro a sua segurança, você está esperando que aquele dinheiro te traga segurança futura, a ponto de você fazer de tudo por aquele dinheiro já está se tornando um ídolo para você, porque segurança nós só encontramos em Deus. Meus irmãos, verdadeira alegria, quem é que tem para nos dar? O Senhor. Então, se você faz de coisas e pessoas a sua fonte de alegria, você já está dividindo a sua adoração entre Deus e aquela coisa e aquela pessoa.
Então, o puro de coração, primeiro, é aquele que o coração está voltado completamente para o Senhor Deus, de modo que as outras coisas são apenas coisas e as outras pessoas são apenas pessoas. Eu tenho a minha esposa, minha querida esposa Monique. Você sabe o que a Monique é para mim? A minha esposa. O que mais, pastor? Não é mais. Ela é minha esposa. Vocês estão entendendo? Você tem o seu salário. O que o salário é para você? Pastor, para mim o dinheiro é dinheiro e nada mais. Então está tudo certo. Mas se o dinheiro, além de dinheiro, você coloca nele outras esperanças, então já tem alguma coisa errada. O que o seu filho tem que ser para você? Filho. Apenas, não é que é coisa pouca não, pelo amor de Deus. Mas você não pode enxergá-lo como se ele fosse alguém, um ser divino. Seu filho é o seu filho. Gente, você já viu casos aonde o filho morre e a mãe morre junto? Mas não é morrer fisicamente, é morrer, entra numa depressão severa, acabou a vida dela, nunca mais se recupera. Já viu o caso assim? Por quê? Porque para essa mãe o filho não era apenas filho, era um Deus. Já viu o rico? Geralmente acontece com o rico. O pobre não tem muito o que perder, mas o rico tem. Faliu, quebrou a empresa, se endividou, teve que baixar o padrão de vida, e ele pegar uma arma e dar um tiro na própria cabeça. Eu sei que é forte a expressão, mas vocês já viram um caso assim? Por quê? Porque para aquela pessoa, dinheiro não era apenas dinheiro, era um Deus. Então, limpo de coração, primeiramente, o coração dele está voltado ao Senhor, pura e exclusivamente ao Senhor. Só que o limpo de coração também nos traz uma ideia de perdão. Eu ia falar de perdão quarta-feira passada, o assunto da quarta passada foi misericordiosos, mas eu não quis entrar no assunto de perdão ali, que eu acho que cabe mais aqui. Você ser limpo de coração também tem a ver com você perdoar, ter um coração leve, no sentido de liberar perdão àqueles que feriram, que pisaram na bola, que machucaram você. Nós encontramos muitas pessoas dentro das igrejas que têm um coração muito sujo nesse sentido. Um dia eu atendi um rapaz que me disse assim, e eu não estou julgando ele, mas para você entender a realidade, eu prefiro morrer e ir para o inferno do que perdoar a minha mãe. E existe, isso daí não é raro não, meus irmãos. Tem muita gente que o coração está cheio de mágoa, cheio de raiva, cheio de não é que você não pode ficar triste e decepcionado, chateado com alguém. Talvez hoje você ficou chateado com alguém, mas há uma diferença entre você ficar chateado e liberar perdão, e você carregar aquilo por muitos anos, muito tempo na sua vida. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Sabe por que o cristão tem que perdoar? Não estou nem falando do incrédulo, eu não estou falando do ímpio, eu não estou falando dos meros frequentadores de uma comunidade, estou falando dos cristãos. Sabe por que os cristãos têm que perdoar? Porque os cristãos foram alvos do perdão de Deus. Eu não vou ler esse texto aqui com vocês, porque eu já li em outra oportunidade, mas eu só vou citar. Por isso que eu nem pedi para você abrir, mas lá em Mateus 18, do 23 ao 35 ou 37, não me lembro, conta uma parábola de um credor incompassivo. Veja só, resumidamente, um homem, ele devia, vamos usar números aqui fictícios, porque eu não lembro exatamente o número lá, mas um homem devia R$1 milhão para o rei. 1 milhão, guarda esse número hipotético. E o rei falou o seguinte, você vai ter que pagar. E ele olhou e falou, eu não tenho. Não tem? Então nós vamos levar sua família como escravo e até você pagar. Sabe o que esse homem que devia fez? Implorou por misericórdia. Tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. E o rei
olhou para aquele homem que tinha uma dívida, olhe para cá, impagável. Aquele 1 milhão era algo impagável, e usou de misericórdia. E o rei liberou perdão. Você está perdoado, não precisa mais me pagar, eu vou usar de misericórdia e vou lhe perdoar. Só que aí esse homem sai, é solto, livre, feliz da vida. O rei perdoou a minha dívida. Só que aí tinha um outro homem que devia para este que foi perdoado. E este devia para ele, vamos usar outro valor hipotético aqui, 100 reais. E esse que acabou de ser perdoado de uma dívida impagável, encontrou aquele que devia para ele 100 reais. E fez assim, ó, me dá, eu quero os meus 100 reais. Veja bem, o homem que devia 100 reais, implorou por misericórdia. Por favor, eu não tenho como pagar agora, mas me dá um tempo, eu te pago. O homem olhou para ele e falou assim: negativo, você vai me pagar, não quero nem saber, nem a tua dívida eu não perdoo, você vai me pagar. Aí, meus irmãos, os servos do rei presenciou a cena, chegou no rei e falou assim: Senhor, sabe esse homem que o senhor perdoou uma dívida impagável? Ele acabou de encontrar um outro que devia para ele e não quis perdoar os 100 reais. O rei falou: chama ele de volta. Ele falou assim: cadê a misericórdia? Eu perdoei você, cadê você para perdoar agora? Você quer saber? Você vai pagar também. Leva ele e manda os verdugos eram os que castigavam, os algozes, e manda ele pagar tudo que ele deve, e aí a tortura e tudo mais. Jesus está trazendo essa parábola como uma reflexão da importância de perdoarmos. Sabe esse 1 milhão da história que eu contei aqui? Esse 1 milhão é a dívida que tínhamos com Deus. Uma dívida, repete comigo, impagável. Gente, você sabe o que é pecado? A palavra pecado significa transgredir a lei. Basicamente é isso. Deus deu a lei. Se você desobedece a lei, você está cometendo um. Quantas vezes em toda a nossa vida, desde que nascemos, quebramos leis que o Senhor nos deu? Será que foi uma vez? 2? 3? 10, vai? 100? 1000? Você sabe o tamanho da dívida que tínhamos com Deus? Não é com o diabo não, tá? Com Deus. Você sabe o tamanho da dívida que tínhamos com Deus? E sabe o que merecíamos por conta dessa dívida? Pagar cada centavo no inferno. Sermos alvejados pela impetuosa ira do Senhor sobre nós, a ira vindoura, que você já ouviu falar. É o que merecíamos. Só que aí Deus pega Jesus, e o Senhor Jesus, na cruz, paga a dívida, não que eu apenas tinha, mas que toda a ou seja, uma dívida impagável. Jesus paga, de modo que aqueles que creem em Jesus têm as suas dívidas perdoadas. Não importa quantas vezes você transgrediu a lei de Deus, não importa o quão pecador você é, quando você crê em Jesus, se arrepende dos seus pecados, o Senhor faz igual aquele rei, perdoa a sua dívida, você já não deve mais nada. Aí uma pessoa vai lá, pisa na bola com você, entristece você, fala mal de você, prejudica você, e você olha para ela e diz: não vou te perdoar. Como é que Deus olha uma situação dessa? Compreende, meus irmãos? Se tem alguém na face da terra que tem obrigação de perdoar, esse alguém são os cristãos, porque eles foram alvo do grande e maravilhoso perdão de Deus mediante a sua graça que nos salva. Amém, meus irmãos?
Talvez você esteja aqui e seu coração está sujo nesse sentido. Libere perdão. Não, mas a pessoa não merece, e você e eu também não. Imagina se o Senhor deixar de usar de misericórdia para conosco, qual será o nosso fim? Amém, meus irmãos? E para concluirmos, e eu tenho outro texto para ler com você, que eu deixei para a conclusão. O limpo de coração também está ligado com o sentido da santidade. A gente já viu aqui que o limpo é puro, né? Coração puro é um coração que não tem mistura, ele está voltado para Deus. Vimos aqui o limpo no sentido de perdoar, mas também o limpo de coração nos traz um sentido de santidade. Tivemos aqui recentemente um sermão no domingo sobre santidade, que todo salvo é santo, e ser santo é viver separado do pecado. Ser santo significa que o pecado na sua vida vai ser um acidente, não um estilo de vida. O limpo de coração é aquele que anda na santidade. E o texto que eu separei de Hebreus para a gente ler, o interessante é que ele vai falar da santidade e vai trazer a mesma promessa, porque lembra que a promessa é a seguinte, ó: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O autor de Hebreus fala algo parecido. Veja só, Hebreus 12, né? Que havia pedido para vocês abrirem. Hebreus 12, versículo 14. Veja só. Hebreus 12, verso 14. Esforçai-vos para viver em paz com as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos ler outra vez. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é essa santificação? É a pureza, é a limpeza, é você viver uma vida separada da sujeira desse mundo. Inclusive, Tiago vai dizer que a única e verdadeira religião que o Senhor determinou é esta: que amparemos os órfãos e as viúvas, quer dizer, ajudemos as pessoas e nos guardemos da sujeira, da contaminação desse mundo, quer dizer, andemos em santidade. Então, bem-aventurado o limpo de coração, também no sentido de viver uma vida separada da sujeira do mundo, uma vida separada do pecado. Mas ele manda a gente se esforçar. Uma pessoa me pediu esses dias para explicar como que a gente pode conciliar a salvação pela graça com a questão do esforço. Jesus falou: desde os dias de João Batista, o reino dos céus é tomado por esforço. Aí a pessoa falou: mas como é que concilia as duas coisas? Se é pela graça ou é pelo esforço? E eu expliquei a ela que o fato da salvação ser pela graça não nos isenta da responsabilidade de nos esforçar, não para sermos salvos, porque nenhum esforço nosso nos traz a salvação. Se não é Cristo, não tem salvação. Mas o esforço entra no quê? Nisso aqui que a gente leu, no andar em santidade. Se a gente estivesse vivendo num mundo limpo, seria fácil andar em santidade. Mas a gente vive num mundo sujo, num mundo corrompido, num mundo contaminado, num mundo onde você não precisa ir atrás do pecado. O pecado vem atrás de você. Nós temos hoje, por exemplo, o celular que está tudo na nossa mão, na nossa cara. Se a gente não se esforçar, se a gente não vigiar, a gente se suja. Compreendem? Então, o limpo de coração também é aquele que é santo. Meus irmãos, posso pedir para você abrir um último texto? É facinho, por isso que eu vou pedir. Apocalipse 22, verso 4. Último livro da Bíblia, não há dificuldade alguma. Vamos ver que promessa maravilhosa. Porque há uma promessa para os limpos de coração: eles verão
a Deus. Você para pensar nisso? O limpo de coração verá a Deus. Exatamente o que diz aqui em Apocalipse 22, verso 4, falando dos salvos. Apocalipse 22, verso 4. Eles, quer dizer, os salvos, contemplarão ou verão a sua face, e o seu nome estará sobre as frontes dos seus servos. Louvado seja Deus. Isso é uma promessa, meus irmãos, de que nós um dia veremos a Deus, veremos ao Senhor, contemplaremos a sua face. Essa é a nossa esperança, essa é a promessa que o Senhor nos deixou, a vida eterna. Tá bem? Vamos nos colocar de pé. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Limpo de coração, puro, coração totalmente do Senhor. Limpo de coração, perdão, liberar perdão aos que nos ofendem. Limpo de coração no sentido de andar em santidade. E devemos nos esforçar para isso, na esperança de vermos. Como é que será que vai ser, hein? Já parou para pensar nisso? Ele está falando de ver a Deus. Ver a Deus, ver face a face. Ninguém jamais viu a Deus. Jamais. Se alguém vê a Deus hoje, com esse corpo nosso aqui, com esses olhos nossos naturais, se a gente vê, a gente explode. Não consegue. Por isso que quando a gente... sei que eu estou falando demais, mas é importante você aprender isso. Quando Jesus voltar e arrebatar a sua igreja, nós vamos receber um corpo transformado. Teremos um corpo? Teremos, mas um corpo glorificado. Porque esse corpo não suporta ver a Deus. Você duvida? Não, pastor, se Deus aparecer aqui para mim, eu vejo ele sem problema. Então faz um teste. Vamos dizer que amanhã esteja um sol. Não precisa nem ser tão forte não. Sol. Vamos dizer que seja só um sol. Sai o sol. Olha para o sol. Pastor, eu olho para o sol. Não, mas é para olhar mesmo. Fica ali olhando para ele. Se eu pedir para você ficar olhando para essa lâmpada aqui, que é uma luz artificial, você já não consegue. Quando Paulo viu que Cristo apareceu para Paulo, claro que foi só um vislumbre, mas era uma luz que era mais forte do que o sol do meio-dia. Paulo não aguentou e caiu por terra, ele prostrou, não aguentou. Como é que será que vai ser ver Deus? Ver Deus. Como vai ser eu não sei, mas os limpos de coração verão ao Senhor Deus. Eu quero convidá-los a fazer uma oração agora, nos examinar, nos avaliar. Se você reconhece, pastor, meu coração está meio dividido, não está completamente em Deus, não está puro, fale com Deus, peça ajuda a Ele. Pastor, eu carrego aqui um peso de uma mágoa, de um rancor, de um ressentimento. Libere o perdão, ore pela pessoa, peça ao Senhor que lhe ajude. Eu preciso, pastor, endireitar a minha vida, me arrepender dos meus pecados, eu preciso. Fale com Deus. Vamos orar, meus irmãos? Fechamos os olhos neste momento. Senhor Deus, nos colocamos outra vez em oração para pedir ao Senhor, primeiramente, que traga o novo nascimento. Senhor, o coração do homem, o interior do homem, as afeições do homem, as intenções do homem são naturalmente impuras, são